Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. Desta vez, nós vamos meditar o famoso e tão conhecido Salmo 90, este salmo de proteção para tempos difíceis. E nós vamos meditar de forma minuciosa em 2 vídeos. Eu convido você a acompanhar comigo esta longa trajetória de conhecimento da Palavra de Deus, para que nós possamos, assim, entender em detalhes tudo que está por trás desta passagem. Mas antes, você já sabe, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo logo aí embaixo da tela, e a compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que amam e precisam da Palavra de Deus. Vamos lá! Você certamente já leu e até já rezou este salmo em momentos de agonia e de dificuldades, não é verdade? Pedindo a proteção de Deus. Pois este é um salmo realmente de livramento. Ele descreve um verdadeiro campo de batalha no qual o inimigo oprime dia e noite aquele fiel que pede a proteção de Deus. Este Salmo 90, na verdade, não se sabe quem o escreveu e tampouco em que ano ele foi escrito. Mas ele é um salmo para tempos de perigo e que nós podemos também nos lembrar, ao rezar este salmo, da passagem que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós, que está lá em Romanos. Este salmo também pode nos fazer lembrarmos daquela passagem na qual o anjo destruidor passa pelo Egito, pelas portas das casas, trazendo morte para aqueles que não têm o sinal do cordeiro nos seus umbrais. Nós podemos então vislumbrar uma situação de constante opressão e de guerra. E o Salmo 90 é um texto que vai fazer com que nós também percebamos como nós devemos nos posicionar em momentos de dificuldade e de combate espiritual. Por isso, o texto já tem início dizendo assim: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo. Veja bem, este não é um salmo para quem passa pelas Escrituras de vez em quando. Este é um salmo e é um texto para aquela pessoa que habita. Habitar é permanecer. Aqui a Escritura está dizendo que a proteção de Deus, essa proteção eficaz e sobrenatural, ela é estendida para aqueles que passam tempo com Deus. Aqueles que são seus conhecidos, aqueles que têm intimidade com Deus. É preciso permanecer em Deus para que nós possamos desfrutar da sua proteção na magnitude que o Salmo nos propõe. Porque sob a proteção do Altíssimo nós vamos encontrar o nosso refúgio. Também o Salmo vai dizer que moras à sombra do Onipotente. Nós moramos à sombra do Onipotente todas as vezes que nos entregamos à adoração. Estar em adoração é se colocar na sombra do Altíssimo. É deixar que Deus seja tudo em nós. É deixar que Ele fale ao seu coração. É reconhecer que Deus é Deus e, como criatura, a sua alma precisa ser alimentada pela presença de Deus. Dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela. O refúgio é o lugar de proteção e é o lugar de descanso. Quantos de nós se sente necessitado de um lugar de refúgio, de um lugar de descanso? E procura esse lugar de descanso em tantas situações, quando na verdade o nosso único e verdadeiro refúgio está em Deus. É nele que nós descansamos.
É numa vida de oração e de adoração que nós encontramos o repouso para as nossas almas. E Ele também é a nossa cidadela. Você deve se lembrar que a cidadela é aquele lugar da fortaleza que é o último a cair nas mãos do inimigo, e se cair, porque a cidadela é o coração daquela fortaleza. É o lugar armado até os dentes, é onde existe maior proteção, maior armamento. O coração da fortaleza é a cidadela. Deus é a nossa cidadela. Ele é a nossa proteção. Ele vai dar trabalho para aqueles que nos combatem, porque Ele é Deus, porque as suas armas são poderosas, maiores do que a dos nossos inimigos. E ainda que nós não possamos confrontar num combate espiritual, Deus pode confrontar por nós, enviando os seus anjos, os seus mensageiros que combaterão em nosso favor. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Veja, o laço do caçador é uma armadilha que é posta diante de nós. E assim como toda e qualquer armadilha, toda armadilha tem uma isca. E o modo de operar do inimigo de Deus é sempre o mesmo. Ele coloca diante de nós uma isca que parece vantajosa. E então, quando nós nos apossamos dessa isca, nós caímos na sua armadilha. Nós ficamos presos, nós perdemos a nossa liberdade. Ficamos presos no pecado, ficamos presos nos vícios, ficamos presos, talvez não a situação em si, mas na vergonha que ela vai trazer. Ficamos presos na má reputação que aquela situação pode nos trazer, na destruição de lares, de famílias, de casamentos, por causa de uma isca que parecia tão vantajosa, que nos seduziu, mas que no final o seu gosto foi amargo como fel, cuja consequência nós muitas vezes mal podemos suportar. O inimigo de Deus faz assim, ele coloca uma pontinha de algo que é bom e todo o resto depois trará consequências desastrosas para a nossa alma e para a nossa vida. E é por isso que a passagem vai dizer também que ele nos livrará não só do laço do caçador, nos colocando a salvo das iscas, nos dando a consciência de que a vida é muito mais do que breves momentos de sedução ou de gozo e alegria. A vida é muito mais. Deus vai nos abrindo os olhos para que nós possamos dar valor para o que realmente tem valor. Vai nos dando a paciência de esperar os momentos certos para que nós possamos ter de volta a alegria em tantas situações. E a passagem diz então da peste perniciosa, porque a peste é uma doença que se espalha, ela é invisível. Existe tanta coisa invisível se espalhando por aí, e que porque nós não as enxergamos, nós muitas vezes estamos como que indefesos diante delas. Mas se você se mantiver firme numa vida de oração, numa vida de sacramentos, tudo isso vai proteger você daquilo que você não vê, dessa peste perniciosa que vai aos poucos contaminando como uma verdadeira pandemia, se espalhando pelo ar, grudando nas pessoas, deixando ali o seu hálito de maldade, o seu hálito de perdição. É por isso que o Salmo vai nos dizer, então, que ele está de propósito pronto para nos livrar daquilo que é enganoso e daquilo que nós não enxergamos. E diz ainda que ele te cobrirá com suas plumas e sob suas asas encontrarás refúgio. Nós podemos aqui imaginar que nós vamos encontrar refúgio debaixo das asas de Deus, como uma galinha refugia os seus pintinhos debaixo das suas asas quando vem o mau tempo. E ela percebe então que vai chover e não há lugar para esconder a sua prole, os seus pintinhos. Então ela os cobre com as suas asas, fazendo com que eles fiquem a salvo de ficarem encharcados. Deus faz isso conosco. Ele nos cobre com as suas asas, com a sua proteção, para que nós possamos passar ilesos pelas situações de perigo que possam acontecer na nossa caminhada. Também vai dizer que a sua fidelidade nos será um escudo de proteção.
Deus é fiel, você já sabe disso. E nós podemos imaginar aqui que essa fidelidade é um grande escudo. Se você se lembrar daqueles filmes épicos, daquelas cenas de grandes batalhas, nas quais os soldados unem os seus escudos, transformando num escudo único, de forma que aquelas primeiras flechas que vêm das fortalezas, elas na verdade se tornam sem efeito nenhum, porque elas encontram aquela muralha, aquela couraça de escudo e elas então não conseguem penetrar nos soldados. É assim a fidelidade de Deus conosco. Uma verdadeira fortaleza, um verdadeiro escudo que nos protegerá. Porque tu não temerás os terrores noturnos. Uma das grandes armas que o inimigo tem nas mãos tantas vezes é o medo. Nós não fomos feitos para o medo, embora o sintamos tantas vezes. A palavra de Deus vai dizer que o verdadeiro amor põe para fora todo o temor, porque o amor nos dá segurança. O amor nos devolve a estabilidade. O amor faz com que nós percebamos que nós não estamos sozinhos, que existe uma mão que nos segura, uma mão grande e poderosa, que haverá de nos proteger das situações difíceis. Quando nós nos entregamos a essa confiança, o temor começa a diminuir. E a ação do Espírito Santo tem esse poder em nós, fazer com que nós nos sintamos cada vez mais seguros de que Deus nos guarda, de que Deus nos protege. E então aquilo que é uma brecha, que é o medo, começa a perder o seu lugar, porque nós não temeremos mais. Não temeremos o que possa ser feito contra nós, porque Deus é o nosso justificador. E é por isso que a passagem diz: não temeremos nem os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia. De dia ou de noite, quando você enxerga e quando você não enxerga, a proteção de Deus estará lá para você. E só para você. Porque Jesus disse que ele deixaria as 99 ovelhas e procuraria aquela perdida para protegê-la de toda a investida dos predadores que possam estar ali ao redor do rebanho. Jesus haverá de proteger você, a sua destra poderosa haverá de cuidar de você em todos os terrores da noite, ou até mesmo naquelas armadilhas e naqueles combates que você é capaz de enxergar. Nem o mal que graça ao meio-dia, nem a peste que se propaga nas trevas, aqueles perigos visíveis e invisíveis. Caiam 1000 homens à tua direita e 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Aqui nós vemos uma pequena peculiaridade muito comum, típico da poesia hebraica, que é usar a expressão 1000 e 10.000. Você vai encontrá-la na passagem a respeito de Davi, que diz que Saul matou 1000, Davi matou 10.000, esse paralelismo entre 1000, 10.000, 100.000. Na verdade, o que a palavra quer dizer é que Deus sempre nos protegerá, não importa o número dos que se levantem contra nós. Não importa o número dos que se levantem contra os seus filhos. Não importa o número dos que levantem contra o seu casamento, contra o seu trabalho, contra a sua fidelidade a Deus, contra o seu serviço. Não importa o número deles, não é o número que fará deles a força suficiente para nos tirar do lugar onde Deus nos quer. Tenha esta convicção no seu coração. Ainda que você seja um só, você tem do seu lado aquele que vale mais do que um enorme número de cavaleiros em batalha. Porém, verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. De novo, onde você vai encontrar descanso. É possível descansar durante os combates? Sim. É possível se você aprender a confiar em Deus. Escolheste por asilo Altíssimo, nenhum mal te afligirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque Deus vem morar na sua casa. Ele vem habitar dentro de você. Nós podemos nos lembrar dos 40 anos que os israelitas passaram pelo deserto. Eles viveram numa terra inóspita, uma terra habitada por chacais, por escorpiões, por serpentes venenosas, um lugar sem água, sem alimento, e no entanto, Deus proveu tudo a eles.
até que eles encontrassem a terra prometida. É por isso que na tradição judaica, na festa das tendas, até hoje, os judeus celebram o tempo no qual Deus foi tudo para eles. É aqui que esse salmo quer dizer que nenhum flagelo vai chegar à sua tenda. Lembre-se que mesmo na noite mais escura, mesmo quando será sempre você e Deus nas horas de maior dificuldade, Deus proverá todo o necessário se você confiar nele. Deus proverá todo o necessário ainda que você esteja habitando numa pequena, modesta e desprovida de recursos tenda. Ele estará lá com você. No sol do meio-dia e na lua da noite, ele será o seu Senhor e o seu protetor, como ele foi para todos os israelitas e como ele continua sendo para o seu povo. O Salmo 90 nos traz de volta a confiança. O Salmo 90 não ignora que as nossas lutas nem sempre são apenas carnais. As nossas lutas também são espirituais, contra aqueles que andam buscando perder as almas, mas não a sua casa, porque nós estaremos sempre guardados pela fidelidade de Deus e também pela ação poderosa dos anjos, que é a segunda parte do Salmo 90, que eu convido você a acompanhar comigo no próximo vídeo. Que toda esta certeza de que Deus te protege e te guarda fique aí guardado no seu coração. Que o Espírito Santo cele essas palavras na sua vida. Caiam 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você jamais será atingido. Seus filhos não serão atingidos. Sua casa não será atingida, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor sabe quem é o seu povo. O Senhor, ainda que queira proteger todo homem e toda mulher na terra, só pode estender esse tamanho de proteção para aqueles que estão dispostos a andar e habitar debaixo das asas do Altíssimo. E este alguém, com certeza, é você. Aguardo você no próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.